aproveito para chamar então Gustavo Uribe e Basília Rodrigues, nossos analistas de política direto de Brasília. Oi, Uribe sumido, você eu não tinha visto ainda, estava só falando com a Basília. Vou começar com você então, tá, Uribe? Quero saber a sua avaliação com relação a essa pesquisa IPESP e quero te perguntar também onde foram parar os votos de Sérgio Moro, porque a gente viu o presidente Bolsonaro crescendo um pouquinho, mas não o suficiente para a gente imaginar que de repente os votos de Moro migraram para ele. Onde que foram parar? Conta pra gente. Bom dia. A terceira via nova, que é uma piada no Palácio Planalto, que são os brancos e nulos, que chegaram a 10%, mais do que todos os candidatos da chamada terceira via. Inicialmente, bom dia a todos, bom dia Basília, bom dia Muriel e bom dia Jairo. A pesquisa mostrou um ponto interessante, que é a preocupação da população com a economia, que é cada vez maior, sobretudo da inflação. Cresceu muito a percepção de que a inflação aumentou no país, passou de 73% para 77% e 41% são bem pessimistas. Eles avaliam que a inflação vai crescer. Ao mesmo tempo, inflação e educação são apontados como os principais problemas do país pela população brasileira e é o que o eleitor quer que mude em um novo governo, seja o novo governo de Jair Bolsonaro, seja o governo de um outro presidente. E aí fica a dúvida. Com essa percepção negativa, por que a intenção de voto de Jair Bolsonaro tem crescido? Dentro da margem de erro, mas tem crescido. E aí, Antônio Lavareda, que é diretor do IPESP, explicou para todos nós hoje de manhã no Novo Dia. Ele falou de um conceito que existe que chama viés de consistência. O que é isso? Aqueles eleitores que votavam em Sérgio Moro saiu da disputa, eles migraram em boa parte para Jair Bolsonaro. Antes, eles criticavam o atual governo federal. Como mudaram de voto, eles precisam justificar a alteração. E aí eles passam a fazer uma avaliação positiva do governo federal. É isso, segundo Antônio Lavareda, que explica este crescimento do presidente Jair Bolsonaro, que tem crescido dentro da margem de erro, mas tem somado pontinho por pontinho, chegando nas intenções de votos atuais. E aí, nessa terceira via, que deve se definir na semana que vem, essa é a esperança deles, você tem uma perspectiva positiva para João Dória. João Dória vinha aparecendo com um índice de rejeição muito alto, 60%, colado com o presidente Jair Bolsonaro. Ele conseguiu descer para 55%. E 32% do eleitorado diz que poderia votar em João Dória. Então é uma cartadinha aí final para João Dória nessa negociação com Simone Tebet. Porque se fosse depender das pesquisas até agora, Simone Tebet tinha uma capacidade de crescimento maior. A rejeição é muito baixa e o nível de desconhecimento é bastante alto. E ela está praticamente empatada com João Dória. Então seria uma candidata com uma perspectiva maior de crescimento. João Dória tem feito uma série de viagens pelo país e, pelo menos nessa pesquisa, tem mostrado que tem dado certo. Ele tem diminuído a rejeição e aumentado a capacidade e a possibilidade de votação nele. A questão agora é a disputa por essa nova terceira via, brancos e nulos, esses 10%. Então, até lá, esses 10% devem migrar para alguma candidatura e vai ser uma briga de foice entre esses candidatos. Falando de briga, vamos aproveitar então, Basília, quando a gente traz esse cenário falado pelo Uribe, da soma aí dos brancos, nulos, aqueles que não iriam votar ou que não sabem, ou que não responderam, somando esses 10%, a gente pode entender que este é um cenário do qual o ex-presidente Lula ou o atual presidente Bolsonaro podem também migrar, porque a gente tem falado muito de que esses votos talvez possam ir, de certa forma, para a terceira via, pelas dúvidas, enfim, mas pode ser um objeto de desejo, vamos assim dizer, uma vez que existe uma intenção que a gente sabe, já até foi escancarada por membros da campanha do ex-presidente Lula, de que existe um trabalho muito forte para que ele tente vencer esse pleito no primeiro turno ainda? Olha, Jairo, essa pesquisa mostra que o eleitorado está mais decidido sobre em quem votar. Então, mais de 70% dos consultados, de cara, já tem ali o seu pré-candidato favorito nesta eleição ao Palácio do Planalto. Então, em um primeiro momento, é feita a pesquisa espontânea, né, em que é pedido para o entrevistado falar o nome do seu candidato, e no segundo momento que vem a pesquisa motivada ali com o nome já pré-definido, e aí o eleitorado pode escolher. Então,
no primeiro momento, quando eles perguntam em quem você vai votar, mais de 70% não diz que está indeciso, diz que já tem o seu candidato e fica ali a maioria com Lula, uma segunda parcela com o presidente Jair Bolsonaro e, em terceiro lugar, Ciro Gomes, o candidato do PDT. Então, isso mostra que o eleitorado começa a ter mais convencimento, né, e não abandonar o seu voto de quem ele quer ver eleito nestas eleições. Isso é ruim para a terceira via, porque a terceira via, muitas vezes, observa os indecisos, aqueles que podem, ali no último momento, pensar num novo nome para escolher, digitar o número na urna eletrônica. Veja que este é o resultado dessa pesquisa que tem escala nacional. Outras pesquisas, quando olham ali e botam a lupa nesse ou naquele estado, já mostram um eleitorado mais indeciso, que não sabe em quem vai votar ainda. É o caso, por exemplo, dos mineiros, a Quest, que a gente divulgou mais cedo, fazendo recorte só em Minas Gerais, mostra que ali há um alto nível de indecisão, que as pessoas ainda não chegaram à conclusão de quem querem que seja o seu governador. Mas a IPESP sobre presidente da República está mais decidida. Rumam aí mesmo pela polarização entre Lula e Bolsonaro. Bolsonaro recuperou um pouco de campo, né, da vantagem que o ex-presidente Lula estava se mostrando nas últimas pesquisas. Um dos motivos para isso, muito bem falado pelo Uribe, é porque ele conseguiu conquistar votos de Sérgio Moro. No momento que Moro sai da pesquisa, não é mais um candidato ou pré-candidato oficial, ele acaba transferindo votos ao presidente Jair Bolsonaro, seu inimigo político. Tudo isso, e se a gente for pensar, fazer o cálculo, né? Faltam só 5 meses para as eleições. Imagina mês que vem, imagina no outro mês e depois o negócio vai pegar fogo. Obrigada, Basília. Obrigada, Uribe. Logo mais a gente volta a conversar com vocês.